Das duas, uma. Ou a gente está diante de um fundo local relevante, ou estamos diante de um fundo global que a gente não vai perder mais. Muito provavelmente a gente vai continuar subindo aqui ao longo dos próximos dias ou das próximas semanas. Isso aqui não é volume de pullback. Isso aqui é muito provavelmente um volume de impulso que deve levar-nos a níveis mais acima. Historicamente, o Ethereum, quando ele encarou o all-time high, a gente rompeu com uma certa facilidade, né? Foram 2 vezes que isso aconteceu. Eu acredito que tende a se comportar da mesma maneira, tá? O ativo está forte contra o Bitcoin, a estrutura que está sendo montada aqui está saudável, os volumes estão muito bem posicionados, o sentimento também está saudável. Muito provavelmente, ao longo das próximas semanas, a gente vai estar vendo o Ethereum batendo a all-time high, Vai, volta, vem, tora, vai, passa, marcha, esquece o play, vai pra cima e vem que é day. Você vai, volta, vem, tora, vai, passa, marcha, esquece o play, vai pra cima e vem que é day. Investidores, por um momento, a alt-season e a alta do Ethereum parecia que não vinha. Mas, dentro do nosso Trade System, tivemos o maior gatilho de compra dos últimos 3 anos. O maior volume negociado nos últimos 3 anos, justamente no fundo, demonstrando para a gente que, como a maioria do mercado perde, as pessoas vendendo no pior ponto possível e, com base nessa informação, as maiores probabilidades era que a gente fosse para o outro lado, e de fato a gente veio por outro lado, e como você viu no início desse vídeo, tivemos ótimas informações, e cá estamos nós na all-time high. E talvez diante de o início de uma aceleração no movimento das altcoins. Alt-season, na minha visão, talvez já tenha começado, tá? Foi isso que a gente abordou na nossa última live. A propósito, amanhã, domingo, a gente tem live aqui no canal, onde eu quero discutir com vocês as melhores oportunidades, que ainda tem muita altcoin a ótimos preços. Então, já coloca aí na sua agenda, amanhã às 10h30, a gente tem compromisso aqui no YouTube, temos live, irei estar compartilhando com vocês as melhores altcoins e também analisando todas as altcoins que vocês estiverem compartilhando ao vivo, tá? Amanhã, domingo, 10h30 da manhã. Tá? Então já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para não perder este conteúdo. Mas hoje eu quero vir para um vídeo especial aqui do Ethereum. Na minha visão, estamos num ponto extremamente importante. Ontem o ativo bateu a all-time high, tá? A gente passou ali alguns dólares e já recuou. Eu quero trazer uma atualização aqui do Ether, qual a minha expectativa do ativo para os próximos dias, e também quero trazer um cenário das altcoins. Tem uma informação extremamente importante, tem algumas abas, observem aí no topo desse vídeo que eu separei aqui para a gente discutir. Eu peço sua atenção ao longo do vídeo para você de fato entender o que eu vou estar compartilhando aqui com você. Tá? Acredito que são informações extremamente importantes que devem te dar um norte aí para decisões futuras no criptomercado. Seguinte, turma, eu vou começar aqui primeiramente falando de um cenário hiper mega bullish, tá? Que deve entregar altas valorizações nas altcoins. E, por fim, eu vou estar apresentando um contexto não tão bullish assim, tá? Mas vamos lá começar aqui primeiramente nesse cenário hiper mega bullish. Se você acompanha analistas como eu, talvez você já tenha visto alguém falando que terminamos aqui uma correção na horizontal, estamos diante agora de uma gigante onda 3. Ou alguns altistas fazem a leitura que tivemos aqui onda 1, onda 2, estamos agora diante de onda 3. Se for algum desses cenários aqui, a gente está falando de alvo $17 mil para o Ether. Isso para o onda 3, para daqui a pouco 4 e 5. Né? Então teria alvos absurdos para este ciclo. Não vou duvidar desse cenário aqui. Eu estou torcendo por ele, pois o Ether é a minha maior posição. Mas a gente não pode apostar 100% nesse cenário com base nas informações que temos hoje. Eu vou discutir com vocês mais à frente. Mas vamos supor que a gente está nesse cenário aqui, tá? Quando eu venho aqui para o sentimento, a gente vê um sentimento perfeito, dando condições para esse cenário. Tá? O long short ratio, a diferença entre longs e shorts, está aqui nas mínimas
Se a gente descer aqui por tempos gráficos menores, o rate do Ether vai estar negativo, ou seja, vai ter mais shorts do que long. Quando a gente olha aqui para o passado, as últimas vezes que a gente teve esse rate no negativo faz muito tempo, correto? O preço do Ether estava lá embaixo. Regra geral, como a maioria perde, quando a gente tem essa informação aqui desse rate nas mínimas, com esse aumento do Open Interest, isso mostra pra gente muito combustível para o preço explodir e sair cantando o pneu, tá? Apontando que, de fato, a gente pode ter combustíveis para entregar altas valorizações. Outro ponto que me chama a atenção, que mostra a informação que a gente pode entregar grandes altas, é o Ether contra o BTC, tá? Eu gostei demais que a gente ultrapassou a resistência aqui dos 3, vou arredondar, 4.000 satoshis, com uma certa facilidade. Estamos basicamente já rompendo já essa resistência, né? Uma resistência que quando a gente olha para o passado, o preço respeitou por diversas vezes como suporte e resistência, e a gente está passando com uma certa facilidade aqui dessa resistência. E, na minha leitura, a gente tem força suficiente para romper isso aqui agora para cima, e a próxima resistência vai estar uma distância de 30% contra o BTC. Isso vai dar mais de 30% contra o dólar lá no Ether. A próxima resistência vai estar aqui ao redor dos 5.000 satoshis, tá? Um pouco acima disso. Então, esse gráfico também mostra pra gente que o Ether tem muito combustível para subir. A propósito, se você acompanha nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp, eu fiz um post, né, em junho, acho que foi dia 10 de junho, né, que as maiores probabilidades era que isso de fato venha a acontecer. O Ether estava 2.500 satoshi, agora a gente tá com o Ether 4.100 satoshi, né? Quase o dobro já. Se você não participa dos canais abertos, link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, WhatsApp e Telegram. Essas informações que a gente viu até agora apontam que a dominância vai continuar sangrando muito forte nos próximos dias, tá? Ethereum ganhando valor contra o Bitcoin significa dominância caindo muito forte. Ethereum ganhando valor contra o Bitcoin e contra o dólar na all-time high significa que as altcoins podem simplesmente disparar. E tem muitas altcoins, muitas não, mas tem altcoins com estruturas impulsivas que mostram pra gente que estamos no ponto de disparar, tá? Eu trouxe uma criptomoeda para te mostrar um exemplo, mas tem outras. Na live de amanhã a gente vai discutir essas outras que tem essa estrutura parecida com a SEI, mas eu quero te mostrar esse exemplo aqui da SEI, tá? Após ela finalizar mandou um impulso, uma retração, a gente voltou a subir com altos volumes, que mostra pra gente um potencial de início de tendência. A gente vem aqui montando a possível onda 1, 2. Quem não entende Elliott vai se perder agora. Quem entende vai entender o que eu tô falando. Temos aqui uma possível onda 1, 2, 1, 2, 1, 2 para estourar no onda 3. Tá? Eu gosto que a gente já volta a subir aqui com bons volumes. Para quem não entende Elliott, a gente pode estar nesta fase aqui, onde o próximo movimento pode ser um grande boom. Eu estou vendo uma confluência gráfica de algumas altcoins que estão mostrando esse cenário. Juntando nesse contexto do Ether, que tá para romper a resistência aqui na paridade de BTC, e tem muito chão pela frente, vai romper daqui a pouco, muito provavelmente all time high, e a gente vai ficar sem resistência acima, podendo sair cantando pneu. Eu acredito que essas altcoins, com base nessas informações, elas estão mostrando para a gente que podem se entregar grandes valorizações. Tá? Porém, a gente não pode ficar preso a esse cenário. Tá? Esse aqui é o cenário bullish que eu te apresentei até agora. Eu vou te mostrar aqui um cenário que pede cautela para a gente, tá? Que é o cenário que eu já havia compartilhado com vocês faz muito tempo. Desde quando a gente estava aqui em cima, eu já venho mencionando esse possível cenário. A forma que a gente subiu entre 2023 e 2024 não tem muita pinta de um movimento impossível, né? Teve muito overlap, um termo em inglês, sobreposição. As ondas todas invadindo o território da onda anterior. Isso mostra pra gente uma possibilidade disso aqui ser um movimento corretivo na horizontal. O que é que isso significa? Que a gente poderia romper aqui as máximas, rejeitar e voltar lá para baixo de novo. Para depois, lá talvez no próximo ciclo, entregar assim grandes pernadas. Se esse for o cenário, tá? A gente pega aqui esse movimento de baixa e faz uma projeção para buscar possíveis alvos para essa pernada aqui. A gente vai ter alvos começando entre 5.180 e vai até 13.714, tá? Com destaque a 7.170 e 9.150. Não entenda esses níveis como níveis exatos em si, todo um range ao redor dessas faixas, tá? Aqui seriam os alvos mais comuns para um padrão de
Expanded Flat, né? Flat expandido, assim como você está vendo passando agora na tela algumas imagens desse possível padrão que a gente está apresentando aqui no Ether, tá? Então, eu estou dividido no dia de hoje, com base nas informações de hoje, entre este cenário mega bullish que leva a gente por $17.000 e o cenário onde a gente fica atento nesses alvos aqui para uma possível rejeição e depois volta a cair. Se for o cenário aqui que venha a se apresentar, que está agora na sua tela, talvez não vai ter out-season, tá? Aquela out-season que tá todo mundo aguardando com valorizações absurdas e a Chainlink batendo $100. A propósito, se você ainda não assistiu o vídeo da Chainlink, fortemente recomendo você pesquisar o nosso último vídeo da Chainlink e acessar, tá? Mas eu quero trazer outra confluência agora para esse cenário bearish, que é o seguinte: o relógio do ciclo, né? Relógio do ciclo, entre aspas. O mercado cripto é cíclico, né? E até então é uma amostragem muito pequena, mas a gente precisa ficar atento a isso, tá? Com base nos 2 ciclos anteriores, o Bitcoin fez topo aproximadamente 525 dias após o halving. Se a gente faz a mesma projeção para o ciclo atual, falta aproximadamente 35 dias para o topo, tá? Detalhe, o ciclo anterior não foi exatamente 525 dias, tá? Foi um pouquinho mais, 550. Então, a gente pode ter um topo em outubro/novembro. Então, essa informação em confluência com esse gráfico aqui do Ether, com esse cenário aqui do Ether, me pede cautela, tá? Eu creio que são as maiores probabilidades, o mercado está muito saudável, na minha visão. Eu creio que são as maiores probabilidades a gente vir romper as máximas. Historicamente falando, como você viu no início desse vídeo, uma vez que a gente rompeu as máximas, a gente simplesmente não deu grandes oportunidades, o preço só foi. Então, tanto nesse exemplo aqui, quanto nesse exemplo anterior. Então, eu acredito que a gente vai romper as máximas e tem condições, inclusive, de sair cantando pneu. Em especial porque o Ether contra o Bitcoin, assim que a gente continuar subindo um pouco, vai escapulir da resistência e para a próxima resistência tem muito combustível, tem muito espaço para subir. Então, eu acredito que a gente vai romper as máximas, tá? Muito provavelmente, talvez esse mês ainda, em agosto. Deve romper as máximas aí cantando pneu. Mas a gente precisa ficar atento a esses níveis, pois o cenário onde a gente está numa flat expandida pode vir a acontecer. Eventualmente, o preço voltar para os níveis mais abaixo, para daí então entregar só grandes valorizações no próximo ciclo. Então, eu estou dividido entre esse cenário, que te compartilhei com você, extremamente bullish no início do vídeo, onde a gente vai entregar um enorme alt-season agora e gigantes onda 3 nas altcoins. E o cenário mais pessimista, tá? A gente não pode fechar os olhos para esse cenário mais pessimista. Uma vez que o Ether romper o time high, a gente precisa analisar como é que vai estar o sentimento do Ethereum, como é que vai estar o price action, não só do Ether, mas também do Bitcoin e das demais criptomoedas. Então, se você já tiver uma opinião formada com base nas informações atuais, deixa aí nos comentários. Você acredita que estamos diante do cenário mega bullish, onde a gente vai acima dos $10.000 com Ether, talvez $17.000, e os altcoins vão simplesmente explodirem para a lua? No caso aqui da ceia, a gente pode estar falando de algo no mínimo do mínimo, dá no time high aqui, tá? 1,16. Dependendo da onda 3, a gente pode buscar até na casa dos $7 aqui para 100. Né? No caso da Chainlink, seria buscar alvos acima dos $100. Me indica se você está acreditando mais nesse cenário ou se você está mais pessimista, acreditando que a gente vai continuar, talvez entregando aqui uma flat expandida, fazendo um falso rompimento dos topos e voltando lá para baixo novamente, para então entregar grandes altas só no próximo ciclo. Eu quero saber a sua opinião, deixa ela aí nos comentários, tá? Mas antes da gente terminar esse vídeo, talvez você esteja se perguntando, mas Matheus, o Fed liberou a out-season, você não viu ele falando que vai reduzir as taxas? Olha, eu quero te fazer um convite para você assistir o vídeo que tá no fim deste aqui. Assim que terminar esse vídeo, tem um card que vai te direcionar para um vídeo com o título. Eles não querem que você saiba disso. Eu fortemente recomendo para o seu bem como investidor assistir esse vídeo, tá? Eu, de fato, não tô nem aí pro que tá pegando com a economia, nem aí, entre aspas. Eu dou uma certa atenção, mas a prioridade é as informações gráficas e de sentimento. Tá? Quando a gente tem uma confluência da economia com gráfico, beleza, temos uma confluência a mais. Quando não temos, a prioridade
é o gráfico, como sempre, tá? Eu até dentro do treinamento tem uma aula aqui que a gente para de abordar o gráfico, é uma aula de cerca de 25 minutos, como funciona a máquina econômica, e daí a gente fala toda essa questão dos juros, impressão de dinheiro e tal. Mas, enfim, não deve ser o seu foco quando se trata de investimento. Na minha visão, um trade system vencedor a longo prazo é análise técnica e de sentimento. Por isso que eu te apresentei essa série de análise aí do início do vídeo até aqui, sem falar de economia e blá blá blá. Bem, nessa parte do vídeo eu quero te falar que as vagas para o treinamento CryptoGains estão abertas até amanhã, domingo, às 23h59. Estamos falando do treinamento mais completo de criptomoedas do mercado. Além das aulas vitalícias, mais de 100 aulas vitalícias, você tem acesso a 12 meses de estágio. É aqui no estágio onde você opera e trabalha junto comigo, tanto nos investimentos quanto no trading. Você tem acesso a 12 meses de estágios, talvez alguns possam chamar isso de membros, onde você vai estar colocando tudo em prática. Mais informações sobre o treinamento CryptoGains, os links estão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. As vagas estão abertas até amanhã, domingo, 23h59. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Deixa o seu like neste conteúdo. Assim o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e vai continuar te entregando vídeos como este. Por hoje é isso. Pela sua atenção, muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise e no próximo vídeo.